Olha só, eu recebi uma mensagem de um seguidor dizendo que falaram para ele que até meados de 500 anos depois de Cristo, a reencarnação era ensinada oficialmente pela igreja. E o pior, que João Batista era a reencarnação de Elias. A galera leva isso muito a sério, mas isso não é verdade, é completamente falso, e hoje eu vou te mostrar o porquê que isso é falso. Primeira coisa, a reencarnação não era a doutrina oficial, a gente precisa ser honesto. A igreja primitiva rejeitava a reencarnação desde o século II. Tá? Desde o século II. Exemplo, Irineu de Lyon, um dos maiores pais da igreja, escreveu um livro chamado Contra as Heresias, especificamente para refutar a reencarnação. E sabe qual era o argumento dele? Deixa eu te contar. Irineu de Lyon era bispo, né? Irineu de Lyon porque ele era bispo de Lyon, né? Na França, por volta do ano 180 depois de Cristo. Ele conhecia profundamente a escritura, era fluente em grego, era fluente em latim e dedicou a vida dele a oferecer uma defesa para a fé contra os gnósticos, que eram seitas que distorciam o cristianismo com várias ideias estranhas. Uma delas era a reencarnação, que era uma seita defendida pelos gnósticos. E Irineu escreve nesse livro, Contra as Heresias, que são 5 volumes imensos, ele dedica tudo para desfazer essa confusão. E ele estava defendendo, refutando grupos que eram conhecidos como carpocracianos, que ensinavam que as almas precisavam passar por múltiplos corpos para viver todas as experiências da vida. Isso era visto como uma forma de explicar o sofrimento e a injustiça do mundo por esses grupos. Quer dizer, as almas voltavam para sofrer pelos pecados anteriores. Mas Irineu vai dizer claramente que essas ideias não nos são somente proibidas de dizer, mas também de pensar. Qual era a lógica dele para refutar? A lógica é, se as almas reencarnassem, elas deveriam lembrar das vidas passadas, mas ninguém se lembra. Parece lógico quando você lê, né? Se você tivesse vivido antes, teria que ter uma memória de alguma coisa, alguma evidência. Né? Afinal, as almas sofreram todas aquelas experiências, cometeram pecados, como que elas poderiam não se lembrar disso tudo? Mas Irineu vai além, ele compara isso com os profetas hebreus que tiveram visões e experiências de êxtase, experiências estáticas. Os profetas se lembravam perfeitamente do que viram no céu nessas experiências, das palavras que Deus disse. Quer dizer, se as almas reencarnassem para experimentar coisas, por que os profetas se lembravam das suas experiências espirituais, mas ninguém se lembra de absolutamente nada das vidas passadas, mesmo que seja a mesma alma? Ele até usava a parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, como prova disso. Naquela parábola, depois da morte, o rico se lembra perfeitamente da sua vida na terra. Quer dizer, se as almas guardam memórias depois da morte, elas deveriam guardar também memórias de antes deles nascerem, né? Se eles tivessem outra vida. Mas ninguém tem essa memória. Logo, a reencarnação não existe. Isso, Irineu de Lyon. Agora, Tertuliano, no século III, também combateu isso. Clemente de Alexandria também. O consenso dos pais da igreja era muito claro. Ressurreição existe, reencarnação não. O cristianismo ensinava que você morre, é julgado e depois é ressuscitado com um corpo glorificado. Não que você renasce em outro corpo. Segunda coisa, Orígenes não era a regra, vamos falar dele. Tem um cara chamado Orígenes de Alexandria que sim, escreveu sobre a pré-existência das almas. Mas é diferente, escuta aí. Ele era heterodoxo, não era ortodoxo, ele não era a posição oficial. Orígenes era muito bom em muita coisa, e talvez um dos teólogos mais brilhantes dos primeiros séculos. Mas ele também especulava demais, ele tinha ideias que a igreja rejeitava. E o que é interessante é que nem ele mesmo afirmava que a reencarnação era a doutrina oficial da igreja. Era especulação filosófica dele, influenciada pelo platonismo que ele tinha estudado. Então, ele pensava que talvez houvesse uma pré-existência das almas antes da criação do mundo, e talvez transmigração entre um corpo e outro, assim ele dizia. Mas isso nunca foi ensino da igreja. Os seguidores de Orígenes, chamados os origenistas, né, mantiveram essas ideias especulativas depois, por séculos. Que aí foi quando começou a confusão. Tanto que no ano 553 depois de Cristo, teve um concílio em Constantinopla especificamente para condenar os erros dos seguidores de Orígenes. Terceira coisa, o concílio de 553 e a desinformação, né, quer dizer, esse é o meme preferido de quem quer justificar a reencarnação. Ah, mas o concílio de Constantinopla condenou a reencarnação. Não, tá errado. O concílio de Constantinopla condenou
o origenismo, que é diferente, é completamente diferente. O concílio condenou a pré-existência das almas. Quer dizer, essa ideia de Orígenes, que é diferente da reencarnação. E condenou as especulações heréticas de Orígenes de uma maneira geral. Não condena a reencarnação como ponto central, porque a reencarnação já havia sido rejeitada há mais de 300 anos, desde Irineu, como a gente falou, praticamente no século II. Então, o concílio focava em questões cristológicas mesmo, não em reencarnação, não era a pauta, porque não existia uma pressão para isso na época. A pressão vinha do imperador Justiniano, que tinha questões políticas com os origenistas, sabe? Era outra coisa. Mas a questão de fundo é, a reencarnação nunca foi uma doutrina cristã. E agora vem a parte mais importante. Porque a história de João Batista, né? A história de João Batista ser Elias reencarnado vem direto de Mateus 11:14. Jesus vai dizer, se quereis compreender, ele é o Elias que devia voltar. Pronto, aí a galera vê isso e acha que Jesus está dizendo que João Batista era o Elias reencarnado. Agora a gente tem que ler os outros versículos, não dá para ler um texto desse jeito, né? Então João 1:21, quando perguntam a João Batista, você é Elias? O que ele responde? Não sou, entendeu? João Batista nega ser Elias. Ele negou isso na cara das pessoas. Se ele fosse a reencarnação de Elias, faria sentido negar? Não faria, né? Então, 5 provas bíblicas contra essa ideia da reencarnação. Primeira prova, João não fez milagres como Elias fez. Tá em João 10:41. João Batista nenhum sinal fez. Mas Elias ressuscitou morto, trouxe fogo do céu. João não fez nada disso. Prova 2. Elias apareceu vivo na transfiguração, no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Se Elias tivesse reencarnado em João Batista, Elias estaria morto naquela época. Mas ele não está. Ele aparece vivo em espírito, conversando com Jesus no monte. Não é um fantasma, é uma aparição real de uma pessoa que ainda existe. Terceira prova. A diferença entre os nascimentos era de apenas 6 meses. Lucas 1 diz que João nasceu 6 meses antes de Jesus. Se fosse reencarnação de Elias, quando é que Elias teria morrido para renascer em João? Está muito distante. Elias teria morrido 6 antes de Cristo, mais ou menos, para renascer em 6. Como é que é? Não faz sentido, entende? Prova 4. João tinha pais terrenos conhecidos, Zacarias e Isabel. Não é uma reencarnação misteriosa. Tem gente registrada, tem genealogia. Zacarias era sacerdote do templo. Isso não é coincidência de reencarnação. Prova 5. Lucas 1:17 diz que João viria no espírito e poder de Elias, não que era Elias. Quer dizer, ele vem no mesmo poder, na mesma missão, não a mesma pessoa que Jesus quis dizer. Não está falando que ele era, está falando que ele viria como. Jesus estava falando de missão profética, não de identidade pessoal. João Batista tinha a mesma vocação que Elias, chamar as pessoas ao arrependimento. É como você dizer hoje, você é um novo Moisés, para alguém que lidera pessoas por um caminho difícil, por exemplo, né? Não significa que a pessoa é literalmente Moisés. Significa que tem o mesmo chamado, a mesma função, esse mesmo propósito. Então, assim, metáfora profética é o fato aqui, não reencarnação. Malaquias 4:5-6 prometia, eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o terrível dia do Senhor. Jesus identificava João como aquele que cumpriria essa promessa, não por reencarnação literal, mas por vocação, pela missão que Deus deu para ele. Então, assim, para resumir, vamos pensar em pontos aqui. Primeiro ponto, reencarnação nunca foi canônica no cristianismo primitivo, os pais da igreja nunca defenderam isso. Segundo, Irineu de Lyon, que é um pai da igreja absolutamente crucial, refutou a reencarnação já no século II com argumentos lógicos muito sólidos. Terceiro, Orígenes especula sobre a pré-existência, mas ele não era a posição oficial da igreja. Quarto, o Concílio de 553 condena os erros de Orígenes, mas nem toca no ponto de reencarnação. 5. João Batista nega ser Elias. 6. Jesus falava de missão profética, não de reencarnação literal. Então, quando alguém vier com essa história de que reencarnação, que a Bíblia tal, é desinformação, tá? Não é verdade. E aí, você curtiu esse vídeo? Ajudou a entender melhor essa história no cristianismo primitivo? Deixa a sua curtida aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, e me fala se você acreditava ou não nesse mito. Deus abençoe você.